Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth, para aqueles que não me conhecem, e ao longo aí de alguns anos eu venho falando sobre a palavra do Senhor. E eu senti ao meu coração de falar sobre personalidades bíblicas. E a primeira personagem da série eu quero falar sobre Jonas. Jonas, profeta, filho de profeta. No caso, ele é da linhagem aí das 12 tribos de Israel. E ele foi convidado pelo Senhor a ir para Nínive para falar da palavra de arrependimento. Isso conforme o livro de Jonas, que se encontra no Antigo Testamento. Então eu quero falar aqui do capítulo 1, no versículo 1 de Jonas, sobre a ordem do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Você já parou para se perguntar ou para se questionar por que será que Jonas, o profeta fujão, não quis obedecer à palavra do Senhor? Os meus vídeos eu sempre busco a te provocar a refletir sobre a leitura, seja de livros seculares, seja através principalmente da palavra das Sagradas Escrituras. E aí, buscando sobre a vida de Jonas, e até entender um pouquinho quem era Jonas e o que aconteceu de fato, quem era esse povo de Nínive, que povo será, né? Será que era um povo legal, era um povo cruel? Então, segundo aí o contexto histórico, diz que o povo de Nínive era um povo que não era nada amistoso, né? No caso, o povo de Nínive é conhecido por serem cruéis, violentos, impiedosos com os prisioneiros de guerra e era considerado também o principal inimigo do povo de Israel. E a prática pagã, né, desse povo era idolatria, feitiçaria, e o que mais ali, né, pegava é que havia muita prostituição comparada a Sodoma e Gomorra. A cidade de Nínive, ela está ali localizada, né, no caso no norte do Iraque. A sua capital é a Síria, ali no Oriente Médio, no continente asiático. A língua nativa é o árabe, a religião oficial é o Islã. Então, no caso, Jonas, ele simplesmente não quis pregar para esse povo, porque era um povo cruel, era um povo ruim, e eram os principais, né? Os principais ali, inimigo do povo de Israel. E Jonas, ele era, né, israelita. Provavelmente, talvez essa seja uma das principais questões aí do povo, né? Por que será que Jonas não quis para este lugar e aí simplesmente desviou a rota, não quis obedecer a palavra de Deus e foi para Tarsis? Só que por consequência da desobediência de Jonas, ele colocou a tribulação em perigo. Por quê? Por conta de uma grande tempestade, a sorte recaiu sobre Jonas e ele foi lançado ao mar, né, conforme nos diz as Sagradas Escrituras, aqui no capítulo 1, no versículo 15. Né, os tripulantes ali do navio levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E ali o mar acalmou, né, a tempestade passou, e aí passando por ali um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou ali no fundo do mar, dentro do ventre de um grande peixe, ali dentro, né, daquele lugar hostil, escuro, frio, sozinho. Jonas parou para pensar, né? Eu vou morrer aqui? E aí ele clamou ao Senhor. E por coincidência do destino, aquele peixe jogou Jonas na praia, na cidade de Nínive. Foi por acaso, realmente foi, né, a vontade do Senhor. Que você possa refletir, né, porque muitas das vezes, quando nós não obedecemos à vontade de Deus, você acreditando ou não, nós sofremos as consequências dos nossos atos, seja para
coisa boa ou para coisa ruim, talvez por nos calar ou por omissão. Mas a partir do momento que nós conhecemos as Sagradas Escrituras, nós pagamos um preço. Talvez um dia eu conte aquilo que tem acontecido na minha vida, talvez por desobediência, né? Porque de repente, depois de tantos anos, ou depois de meses, né? Falar agora sobre Jonas, o profeta fujão, aquele que desobedeceu a palavra do Senhor, aquele que passou pelo ventre do peixe 3 dias, aquele que desejou a morte, mas Jonas, por coincidência do destino ou pela vontade de Deus, ele foi parar justamente na praia e falou para aproximadamente 120 mil pessoas, num percurso aí de 95 quilômetros, ele falou sobre a palavra do Senhor, sobre arrependimento, para que aquele povo de fato reconsiderasse as suas práticas, né, idólatras, seu comportamento hostil, né, contra o próximo, né, que na palavra do Senhor diz amar ao próximo como a nós mesmos, né, e práticas de idolatria, de prostituição, conforme nós ouvimos aqui, que a cidade era comparada como Sodoma e Gomorra, que vivia em práticas de pecado, de prostituição. Enfim, Jonas percorreu, né, 96 quilômetros ali em 3 dias falando da palavra de Deus, para que vidas pudessem ser transformadas, do menor ao maior, ouviu a palavra do Senhor e se arrependeu. Houve um período de jejum, de súplicas, e Deus perdoou aquele povo. E Jonas ficou ali na praia, esperando para que Deus destruísse aquele povo. Será que Jonas é diferente de mim e de você? Será que nós amamos aos nossos inimigos? Será que nós bendizemos aqueles que fazem mal para cada um de nós? Será que falar mal do outro, isso aqui não ocorre, né? Não ocorre aqui, né? Falar mal do outro, desejar mal para o outro. Então, eu não sou digna de absolutamente nada, né? E tenho sido relutante em falar da palavra do Senhor, porque eu não sou digna, né? Mas Deus, ele usa quem ele quer, e fala que se nós não falarmos, as pedras falarão, né? Então que vidas possam ser transformadas, porque eu preciso. Então que seja através de mim, né? Que Deus primeiro trabalhe em mim. Eu falo para o Espírito Santo em oração, nos meus momentos de intimidade com Deus. Eu não sou digna de falar da tua palavra, mas o Senhor tem me incomodado, o Senhor tem tocado no meu coração, né? Esse período que eu fiquei sem gravar vídeos, algumas pessoas me procuraram, algumas pessoas perguntaram, né, se eu não ia mais gravar vídeos. Então, que primeiro a palavra do Senhor toque em meu coração, porque os vídeos anteriores, Deus falou ardentemente ao meu coração e tem falado e continua falando, né? Porque nós somos pecadores, eu me considero como pecador, eu sou falha, não sou digna de absolutamente nada, e muito menos de falar sobre a palavra do Senhor. Mas que Deus, né, me use, que Ele me capacite e que a palavra do Senhor seja primeiro, possa fazer diferença primeiro no meu coração. E se for de fato do Senhor, que ela venha tocar no seu coração através do Espírito Santo do Senhor. Então não somos diferentes de Jonas, eu não me sinto diferente de Jonas, porque por muitas razões eu não gostaria de falar da palavra do Senhor, eu não gostaria, né, de dar testemunho do Senhor, mas o Senhor tem tocado ao meu coração, e que Ele possa tocar ao seu coração também, que você possa sentir a palavra, que a palavra do Senhor possa fazer sentido, né, para você, e que você possa ser tocado, não por mim, mas pelo Senhor, né? Que o Senhor possa entrar na sua casa, possa entrar no seu coração, possa trabalhar na sua vida, e que você possa conseguir resolver questões pessoais, né? Aquilo que eu não posso resolver, mas Deus pode, que você possa confiar no Deus do impossível. Vamos orar? Senhor Deus, grandioso Pai, mais um ano se inicia, Senhor, o ano de 2026. Que o Senhor esteja, Senhor, usando a minha vida,
esteja primeiro trabalhando no meu coração. Vá de encontro a essa pessoa que está ouvindo esta palavra, Senhor, que tu sabes, tu conheces as lutas, as dificuldades, tu sabes, ó Deus querido, do que essa pessoa precisa, e que o Senhor esteja entrando na sua casa, que essa pessoa possa convidar o Senhor a entrar na sua casa, a entrar, Senhor, na sua vida, a trabalhar no seu coração, que o Senhor, que essa pessoa venha se arrepender dos seus pecados, ó Deus, que essa vida venha a ser transformada, ó Pai querido, através da tua palavra. Como Jonas, ó Deus querido, ele desobedeceu por questões pessoais, mas por fim ele foi até o lugar onde o Senhor mandou e foi tocado pelo Senhor, né? E vidas foram transformadas. E que assim possamos fazer a mesma coisa, Senhor. Possamos ser tocados pelo Seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e que o Senhor, Pai querido, possa tocar nessa vida, em nome de Jesus. Eu gosto, né, de te chamar a refletir, né, que você possa ler a palavra do Senhor e você possa convidar o Espírito Santo para fazer morada no seu coração e que você sempre fique bem. E nós nos encontramos no próximo vídeo.